Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Pegue sua Bíblia e vamos ao texto de ontem. Salmo 1, por favor. Abra sua Bíblia, livro dos Salmos, 1º Salmo. Leremos novamente esse rico texto, onde nós vamos hoje trabalhar um pouco mais. Seja Deus louvado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos esse final de semana. Enquanto você localiza esse texto, eu falo da minha alegria de poder estar com os irmãos, ontem na ceia da comunhão, hoje à tarde com os obreiros, com os cooperadores, e agora à noite com a igreja, de fato aqui em Angelândia, os irmãos aqui da sede. Seja Deus louvado pela vida de todos, uma grande alegria poder servi-los com a palavra ao longo desse final de semana. Em especial, agradecer a Deus pela vida do vosso pastor, presidente, pastor Natalino, essa figura gentil, simpática e que me recebe aqui com tanta cordialidade. Muito obrigado, viu, pastor? Que Deus recompense o senhor e torne frutífero em nome de Jesus. Salmo 1, verso 1, todos encontraram? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muita atenção a partir do verso 2. Antes tem o seu prazer, diga bem forte, prazer. Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, diga meditar. Verso 3, que será o auge desse assunto de hoje, veja: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo. Diga bem forte, dia do juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Diga, congregação dos justos. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tome seu assento e vamos à palavra de Deus esta noite. Glória a Jesus. Gutierrez, tudo bem? Você vai me ajudar aí? Deus te abençoe, tá? Abundantemente. Quantos aqui de verdade, mas de verdade mesmo, querem ouvir a voz do Senhor mais uma vez? Quantos desejam? Eu retorno hoje para Belo Horizonte, em função de atender um outro evento amanhã, mas eu já retorno com saudade por ter encontrado uma igreja bíblica, uma igreja avivada, uma igreja que tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, o Salmo 1, como já fora dito e como tratamos ontem, claro, para uma grande maioria que esteve conosco, nós temos nesse Salmo algumas verdades pertinentes e conectadas à vida do justo e à vida do ímpio. Aprendemos que nesse salmo Davi se utiliza de uma figura de linguagem, na verdade de duas, chamando justos de a árvore plantada, a árvore de Deus, e chamando ímpios de moinha ou de palha seca, sem vida, sem estrutura, manipulável. Enquanto a árvore está enraizada, bebendo das águas, produzindo, frutificando, sendo resiliente. As Escrituras, costumo dizer, são uma fonte inesgotável. E para hoje, o Senhor nos posiciona por uma razão do Espírito Santo, no mesmo texto que nós lemos ontem, para percebermos algumas verdades sobre as quais nós ainda não tratamos, mas que são tão valiosas quanto as que recebemos em Deus por sua palavra. 6 versos poderosos
6 versos muito pertinentes. Davi é muito cirúrgico, muito preciso, quando ele estabelece nesse primeiro salmo, não só a diferença, o contraste entre o justo e o ímpio, entre a palha e a árvore, mas Davi estica o discurso, amplia o raciocínio, olhe nos meus olhos, amplia o raciocínio, estica o discurso para demonstrar quais são as características desse justo, desta árvore, deste bem-aventurado. E a partir da estrutura desses 6 versos, além de demonstrar o contraste, o paradoxo, a diferença entre se ser um justo e entre se ser um ímpio, Davi gasta muito mais tempo, muito mais texto, muito mais contexto para falar sobre o justo. Sobre o ímpio, esse salmo termina de uma forma condenatória, de uma forma a estabelecer o juízo de Deus. As palavras do verso de número 6 são estas: o caminho dos ímpios perecerá. Esta expressão revela o que o próprio Jesus, nos evangelhos, fala sobre o ímpio, a impiedade ou a palha seca. No capítulo de número 3 do primeiro evangelho, posto em condição lógica no Novo Testamento, Mateus, sobre João Batista, sua pregação, ele fala em dado momento sobre o Cristo, o Messias, a graça, a salvação, propõe o arrependimento. Entretanto, João Batista, quando prega no capítulo 3 sobre o Messias, ele fala que uma das obras do Messias será revelar o juízo de Deus também, além de revelar a graça, além de revelar a possibilidade do arrependimento, além de apresentar as novidades da salvação. João Batista diz que quando o batizador com o Espírito Santo, o Salvador, o Messias, Jesus viesse, ele recolheria a palha, e esta palha seria queimada no fogo. A mesma figura de linguagem usada no Novo Testamento é repetida no Salmo 1, vinculada ao ímpio. A palha queimada no Novo Testamento, a partir do ministério de Jesus, são os mesmos ímpios que aparecem no Salmo 1 e que serão condenados. Vamos lá, com uma só voz, 1, 2, 3, serão condenados. A condenação é eminente. A condenação é algo irreversível para quem não se arrepende, para quem não recalcula sua rota, para quem não muda de vida, para quem ainda não aprendeu a dizer os nãos que tratamos aqui. Não ao conselho do ímpio, não ao caminho dos pecadores, não à roda dos escarnecedores. Esse poderoso, brilhante e inspirador salmo não termina com vislumbre de salvação, porque ele termina falando da palha, ele termina falando do ímpio, e corroborado e conectado, o Salmo 1 com o Novo Testamento, o ímpio, o pecador, o escarnecedor, à luz de Salmo 1, verso 6, perecerá, será queimado no fogo. Uma figura de linguagem para a destruição, de modo que assim como a palha seca, ao entrar em contato e em combustão com o fogo, é destruída, é aniquilada, é desarraigada, inexiste a partir de então, porque é queimada. O texto termina com essa sentença de juízo: o caminho do ímpio perecerá. Se você fizer um balanço, uma análise desses 2 ou desses 6 versos, você perceberá que por mais que as citações ímpio, pecadores, escarnecedores, os irmãos estão me acompanhando? Por mais que as expressões, olhe para mim, ímpios, pecadores e escarnecedores
apareçam no texto, por mais que as figuras de linguagem, ou a figura de linguagem vinculada a eles, seja a palha e ela apareça no texto, por mais que para ímpios, pecadores, escarnecedores, a palha, o destino final, se não houver arrependimento, é o perecerá, é a condenação, é a destruição total, plena e eterna. Estes 6 versos não são, em sua maioria, destinados à palha, destinado a ímpios, destinado a pecadores, destinado a escarnecedores. Olhe para cá. Davi gasta o maior tempo desta poesia. Davi gasta o maior tempo desse texto para falar sobre o outro lado da moeda, o outro grupo, o outro tipo de pessoa, o justo. Se você fizer uma comparação, ele cita o ímpio, mas não é sobre o ímpio. Ele menciona esse lado dos condenados, mas ele não fica fixado, preso, alienado a eles, exclusivamente dedicado a eles. O Salmo 1 é o Salmo do bem-aventurado. O Salmo 1 é o Salmo do justo. O Salmo 1 é o Salmo da árvore de Deus. O Salmo 1 é o Salmo daquele que escolheu o caminho divino, o conselho divino, a direção divina, a comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E a partir de agora, eu me comprometo com aqueles que estão me acompanhando a perceber o Salmo 1, não só na perspectiva do contraste, da diferença entre os dois grupos, mas agora nós olharemos única e exclusivamente para o justo, para o bem-aventurado, para a árvore de Deus. Quem é ele? Quem é este? Quais são suas atitudes? Quais são suas características? Quais são suas ações e reações? Quais são os seus desejos? Quanto tempo ele gasta com o Deus da sua vida, da sua frutificação? Esta é a minha intenção. Salmo 1, quem é o bem-aventurado? Salmo 1, quem são os justos? Quais são suas características? Com quem eles se parecem? Do ponto de vista bíblico, o primeiro nome dado pelo salmista para o justo é a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado. Vamos juntos? Bem-aventurado. No grego, bem-aventurado é traduzido pela expressão Macários. Macários equivale à condição de alguém que vive e desfruta de uma felicidade real e verdadeira. Trocando em miúdos, Macários equivale a o homem feliz, a mulher feliz. Mas não é uma felicidade transitória, passageira, que vem e vai. Não. É uma condição, é um modus operandi, é um estilo de vida. Bem-aventurado não é alguém que está triste e viveu uma experiência e passou a sorrir. Não. Bem-aventurado não é alguém que esteve feliz, ficou triste e voltou a se alegrar. Não. Bem-aventurado é alguém que tem por estilo de vida uma alegria em seu interior. Ele vive o júbilo, ele vive a alegria. A alegria não é uma experiência, é parte dele. Do ponto de vista bíblico, a igreja foi chamada não para viver lapsos e momentos de felicidade, não. Uma das características do fruto do Espírito, e por isso uma árvore, é a alegria. Paulo, na carta à igreja aos Gálatas, capítulo 5, ele estabelece os dizeres de que só existem duas maneiras do homem fluir: ou pelas obras da carne, ou pelo fruto, no singular,
pelo fruto do Espírito. E segundo o que Paulo diz, o fruto do Espírito se manifesta em alegria. Veja que é um paralelo legal entre esses dois textos. Se o Espírito produz no salvo um fruto, e esse fruto tem em sua essência a alegria, alguém que é conduzido, direcionado pelo Espírito de Deus, este tal produzirá esse fruto. E se esse fruto tem por sua característica a alegria, esse indivíduo se alegrará. Ora, o Salmo 1 também é sobre um justo, que também é uma árvore, que também produz um fruto. Olha para mim. E esse fruto aqui o condiciona a estabelecê-lo como bem-aventurado, como alguém que é de fato feliz. Veja que Paulo e Davi falam da mesma coisa. Ser um salvo não significa que a gente não vai chorar, não significa que a gente não vai se entristecer, não significa que não haverão momentos de lágrima, olha para mim, dores e aflições, mas significa que no meio dos vendavais haverá uma alegria que os vendavais não arrancarão de nós. Haverá um júbilo que nem o pior das dores, que nem a pior das tribulações será capaz de remover do nosso interior. Uma alegria presente, real, viva, abundante, que não cessa, que não acaba, que não é roubada por um resultado, que não é arrancada de nós por uma situação. Crente chora? Chora. Crente fica chateado? Fica. Crente sente dores? Sente. Crente fica doente? Fica. Crente morre? Morre. Crente passa no vale? Passa. Até no da sombra da morte. Mas nada disso arranca dele o que Davi disse: não retires de mim, a alegria da tua salvação. Para quem realmente já está me acompanhando, na salvação, isso é o bem-aventurado, isso é o justo, o salvo. Tem algo dentro dele que só uma vida depravada, dupla e descompromissada com Deus será capaz de arrancar. A alegria permanente que a salvação gera no homem. E é só assim que a gente entende crente entrando no Coliseu e sendo morto pelos leões da Líbia. Só assim a gente entende crente sendo destruído e devorado nos primórdios da igreja. E ainda assim a história diz que muitos dos nossos irmãos mártires, na antessala da execução, louvavam a Deus, cantavam cânticos ao Senhor, se alegravam em algo maior. Por quê? Porque a salvação me garante uma vida além do corpo, uma vida além das dores, aleluia, uma vida além dos vales, uma vida além dos problemas, bendito seja o Senhor, uma vida além das tribulações. E deixa eu dizer algo para quem está comigo. Davi tinha adulterado, Davi tinha combinado na execução da morte de Urias, mas na sua confissão ele foi claro. Vocês me acompanham? Não retires de mim a alegria da salvação. Veja que na frase ele está dizendo: eu errei, mas ela ainda está aqui. Eu falhei, mas ela não tira, ainda está aqui. Não retire, ela ainda está comigo. O que Davi está dizendo: o mais precioso é ser um bem-aventurado. O mais precioso é essa alegria presente. Faça chuva ou faça sol, bendito seja o Senhor. Vencendo ou perdendo, bendito seja o Senhor. No monte ou no vale, louvado seja o Senhor. E eu preciso perguntar: quantos são realmente felizes na presença do Deus onipotente? Levante a sua mão e dê um aleluia direito aí, bem intencional. Alegria.
Então essa expressão bem-aventurado, que é o codinome Macarius, uma alegria permanente, viva, abundante, que não passa, que não se esvai, que não vai perdendo o brilho, que é constante, que é real na vida do crente, está condicionada à condição que trabalhei ontem, a propriedade de dizer não a conselhos, caminhos e rodas. Entretanto, todo bem-aventurado, que é um indivíduo feliz, e só é o que é porque é salvo. Vamos lá, porque é? Então eu não estou falando só de alguém que fica rindo à torta e à direita. Eu estou falando de alguém que é salvo, que tem Cristo na alma, que produz o fruto de Deus. Esse indivíduo, quando ele consegue dizer não às propostas, aos banquetes e às possibilidades dos ímpios, pecadores e escarnecedores, ele imediatamente está dizendo um belo e sonoro sim. Olhe para mim. Enquanto no verso 1 nós temos 3 nãos e uma orientação de Deus para que o salvo diga não, o verso de número 2, e nós começamos daqui, ele tem um belo e sonoro sim. Veja, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, primeiro não, nem se detém no caminho dos pecadores, segundo não, nem se assenta na roda dos escarnecedores, terceiro não. É tudo não. Agora o verso 2, ele só é compreensível a partir do verso 1, porque enquanto no 1 é não, 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 no verso 2 ele já começa dizendo antes. Tem o seu prazer na lei do Senhor. A Bíblia possui 2 linguagens, uma linguagem direta e uma linguagem indireta. O que é a linguagem direta nesse salmo? É Deus dizendo, diga não, diga não, diga não. Agora o que é a linguagem indireta desse salmo? Por que eu digo não? Qual é a força que me capacita a dizer não? Quem é que me reveste para dizer não? Por que eu tenho autoridade para quando a proposta vier, quando o convite vier, quando o ímpio chegar, quando o mundo se apresentar, o que é que me capacita a dizer não? Antes tem o seu prazer, bem forte, antes tem o seu. Essa palavra prazer é algo muito intenso, profundo, e a gente precisa gastar um minutinho nela, porque prazer está vinculado à satisfação. Prazer está vinculado à satisfação. O salmista não disse que ele está lutando contra ímpios, pecadores e escarnecedores, e ao mesmo tempo lutando para ler e meditar na palavra. Não é isso que está escrito aí. O salmista está dizendo que o salvo diz não para o pecado, diz não para o mundo, diz não para o diabo. Por quê? Ele desenvolveu um novo tipo de prazer. Aleluia. E isso se chama transformação. O nome disso aqui é a palavra mais profunda do Novo Testamento: regenere, regeneração. Numa linguagem simples, nascer de novo. Aleluia. O que eu vou dizer, nunca se esqueça: tudo que é forçado, uma hora é revelado. Uma vida cristã forçada, uma hora a gente descobre quem é quem. Uma vida mascarada é forçada, uma hora a pessoa se revela. Ninguém consegue interpretar o personagem a vida toda. Ninguém consegue usar a mesma fantasia todo dia. Ninguém consegue manter a máscara o tempo todo presa ao seu rosto. Estão entendendo a minha linguagem? Ninguém consegue ser falso o tempo inteiro. Uma hora ele escapa na curva, uma hora ele escorrega. Vocês estão comigo? Uma hora a verdade aparece, uma hora se revela. O salmo aqui não é sobre alguém que está brigando com os ímpios, pecadores,
e suando para ler as Escrituras. Não, é sobre alguém que diz não porque tem prazer em Deus, diz não porque tem prazer na palavra, diz não porque tem prazer no céu, aleluia, diz não porque tem prazer na glória do Senhor, diz não porque encontrou algo maior, algo melhor, algo mais sublime, algo que o preenche, algo que o completa, algo que o mudou, algo que o transformou. Isso é regeneração, isso é nascer de novo, isso é mudança de vida. Por que você não faz? Não é porque a igreja proibiu, é porque o meu prazer está em outro lugar. Por que você não frequenta? É porque não me preenche mais, não está à minha altura. Eu descobri algo sublime, sublime, superior, inigualável. Eu estou falando de novo nascimento. E esta é uma doutrina que precisa ser pregada, e mais, precisa ser vivida. Somente a cruz, eu preciso dizer isso para quem está interessado, somente a obra de Cristo no Calvário pode regenerar o homem, pode transformá-lo de verdade. Quem é você? Por que você não está mais na condição de ímpio? Por que você não está mais na condição de pecadores e escarnecedores? Porque eu nasci de novo, eu fui regenerado. Deixa eu falar isso aqui em português. Eu creio no Cristo que transforma o viciado. Eu creio no Cristo que transforma alguém com desejos com desejos homossexuais e lésbicos. Eu acredito num Deus que regula emoções. Eu creio num Deus que transforma de modo tal, de tal forma que quem viu de um jeito não é capaz de reconhecer. Esse é o Evangelho. Você está comigo ou não? O Evangelho não muda só a sua roupa, não. O Evangelho não muda só o tamanho do seu cabelo. O Evangelho não tira ou põe uma joia. O Evangelho muda o indivíduo, transforma o interior, muda a sede do homem. Porque sem Deus, se ele tem um comportamento louco, frenético, viciado, ele vai tentar soltar o vício. Ele pode se inscrever em qualquer instituição que pregue a transformação humana. Ele pode ir para qualquer clínica de reabilitação. Ele pode fazer todos os métodos e cumprir todos os pontos estabelecidos pelas clínicas. Se Jesus não pôr a mão. Vocês sabem do que eu estou falando esta noite? Não estou pregando sobre 1 quilo de vitória. Não estou falando só sobre um Jesus que cura doenças. Eu estou falando sobre um Jesus que transforma o homem de modo tal que o tipo de fome é mudada, que o tipo de sede é mudado, que o desejo é transformado. Não se engane, nem todos que vêm ao altar estão sendo regenerados. Nem todos que levantam uma mão mudaram de vida. Nem todos que colocaram um terno, uma gravata, nasceram de novo. E o Evangelho não é sobre um Deus que muda a sua roupa primeiro. Pesado isso, né? O Evangelho é sobre um Deus que troca o seu sistema de comando, muda a sua vida. Olha para mim, porque o Nicodemos entendia de teologia, conhecia de lei judaica, era um rabino no templo, mas Jesus olhou para ele e disse: só dá para continuar a conversa se você nascer de novo. Como é que é isso, Jesus? Eu tenho que entrar no útero da minha mãe. E Jesus explica: nenhum útero faz isso, nenhum ventre faz isso, nenhum sistema de formação feminino faz isso. Somente a cruz, somente o sangue. Vocês estão aí? Somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é capaz. Por que tantos escândalos?
Por que tantas loucuras? Por que tanta gente de vida dupla? Porque não foi transformado, não foi regenerado. Ele se encaixou no meio. Isso é pesado. Ele se adaptou ao ambiente. Ele gostou das companhias. Ele encontrou apoio, mas não nasceu de novo. Mas deixa eu dizer isso em alto e bom som aqui em Angelândia. Esta noite nesse lugar está o Cristo. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode te libertar dessas anomalias. Ele pode mudar a sua mente. Ele pode te transformar num homem de verdade, numa mulher de verdade, em uma pessoa íntegra como deve ser. Você pode levantar a sua mão e dar um brado de louvor a Cristo. Regeneração. A igreja não pode inchar. A igreja tem que crescer. E ela não cresce na adaptação, ela cresce na regeneração. Porque um adaptado será um problemático, agora um regenerado será um agente de vitórias. Regeneração. Por que tanta deformidade de caráter? Por que tanta gente enrolado? Por que tanta gente com contatinhos nas redes sociais? Por que tantas traições? Por que tanta mazela? Ausência de transformação. Mas o justo, o papo aqui é sério. Salmo 1 não é um oba-oba. Salmo 1 é sobre um homem que podia ser um ímpio, um pecador, um escarnecedor, mas ele foi tão transformado que ele não vê sentido lá fora. E deixa eu dizer isso para quem está comigo, porque é muito provável que eu esteja pregando para alguém que tenha vivido que viva os mesmos dramas de Paulo. Paulo aos Romanos vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Ele está falando de regeneração e de luta, de guerra, da natureza divina e a humana lutando, da sede espiritual e a sede terrena lutando. Aí ele escreve lá embaixo: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele termina dizendo: é uma luta, é uma guerra. E onde acontece essa guerra? No processo de regeneração. Diga comigo bem forte: regeneração é um processo. Diga bem forte: transformação é um processo. É Paulo, hein, irmão? Não é você e eu, não é Paulo. O homem escreveu a metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, ele escreveu 13. Ele diz: olha, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Em outras palavras, quando é que isso vai mudar? E o capítulo 7 de Romanos termina com essa pergunta, mas o 8 começa com uma palavra poderosa. Ele apresenta biblicamente o único meio, o único método, o único agente que resolve essa guerra interna: Cristo, 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 Cristo. É que a gente só gosta de ler o versículo do que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Só que esse versículo está no final do capítulo. Ele termina o 7, começa o 8, na guerra, na luta, na batalha da regeneração. Ele quer uma coisa, não consegue. Ele quer mudar, não consegue. Ele quer transformar, não consegue. Ele cita Jesus e as coisas vão mudando, vão transformando, vão sendo aperfeiçoadas. Há um processo de transformação. E ele termina esse texto dizendo: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E aí só dá glória quem quiser. Aleluia. Ele conclui: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E se você tem uma mão para levantar, receba isso. Eu estou falando de uma vitória maior, uma vitória contra a sua natureza, uma vitória contra as suas fraquezas, uma vitória contra o mal.
tem o seu prazer. E alguém vai dizer assim: mas você não cansa de ir no culto? Você não cansa de ler esse livro? Você não cansa de frequentar reuniões tão barulhentas? Aleluia. E aí o crente olha e diz assim: deve estar doido. Não é que a pessoa está doida, é que se você estivesse na condição dela, você pensaria como ela. Você também diria: fulano está louco. Por que não há uma compreensão? É porque quem foi regenerado pensa diferente, quer coisas diferentes. Aleluia. É por isso que Paulo diz: gente, vamos pensar nas coisas que são de cima. Aleluia, porque nós não somos mais daqui. Nós não estamos presos nessa realidade. Nós não estamos limitados a essa matéria. Quem foi regenerado está esperando o toque da última trombeta. Está esperando a volta do Messias. Antes tem o seu prazer. Prazer aonde? Prazer em quê? Prazer em que tempo? Antes tem o seu prazer na lei do... forte, na lei do... e nela, é Bíblia, medita de dia e de noite. Antes do Salmo 1, há um texto pontual sobre esses horários e essa meditação. Capítulo 1 de Josué, a partir do versículo de número 7, quando Deus está encorajando o substituto iminente de Moisés, quando ele se sente incapaz e pequeno para tamanho desafio, quando ele não se sente à altura de Moisés, o Senhor encoraja ele. Mas uma das orientações do Senhor concordam com a ideia do Salmo 1. Não aparte da tua boca o livro desta lei, é o mesmo livro, e nele medite de dia e de noite, porque você se conduzirá com prudência. Aleluia. A Bíblia só é um tédio para quem não é apaixonado pelo Deus que a escreveu. A Bíblia só é um livro velho e arcaico para quem não tem prazer no Senhor. Porque quem ama a Deus amará imediatamente a sua palavra. Quem ama Cristo amará imediatamente a sua palavra. Não é uma ordem, é um prazer. Não é um jugo, é um privilégio. Não é um peso, é uma honra. E eu preciso perguntar aqui: quantos ouvem a voz de Deus através da sua palavra diariamente? Tem o seu prazer na lei do Senhor. Levante assim a sua mão comigo e vamos viver o texto. Diga comigo bem forte: eu sou regenerado, nasci de novo. Diga bem forte: por isso sou feliz, completo, pleno. Diga bem forte: o meu prazer está no Senhor, portanto sou a árvore de Deus. Olhe nos meus olhos. Quem é esse salvo? Quais são as características desse regenerado? Quais são as características desse transformado? Verso 3. Ainda usando a figura de linguagem da árvore, ela representa o regenerado. Ela representa quem nasceu de novo. Ela representa o transformado. E o verso de número 1 começa com essa expressão. O verso de número 3, perdão, começa com essa expressão: pois será como a árvore plantada. Repita comigo bem forte: pois será como a árvore plantada. Vamos começar por esse artigo. Pois será como. A ideia dessa frase é: será como? Será parecido? Será similar? Em outras palavras é: olhe para a árvore do verso 3 e veja se as características que ela tem, você tem. Se você tiver, você é um salvo. É basicamente isso. E quais são as características dessa figura? Ele começa pelo artigo definido: pois será a árvore. Ele não diz uma árvore. A gramática estabelece isso como lição: o artigo definido e o artigo indefinido.
quando os textos utilizam expressões como uma, na ausência de um numeral, um homem, uma mulher, um prédio, uma casa, um carro, uma caminhonete. Essas expressões e esse artigo indefinido sugere a ideia de que ele é similar a tantos outros. Isso é, por que uma casa? Porque igual a elas tem várias. Por que um carro? Porque igual a ele existem vários. Agora, quando você troca o artigo e diz a casa, você está dizendo igual a essa não tem. Quando você diz o carro, você diz igual a esse, não tem. Quando o texto diz a árvore, o texto está dizendo igual a essa, não tem. E por que que não tem? Porque do ponto de vista bíblico, esta árvore aqui segue um modelo gerado único e exclusivamente por Deus. E ouça o que eu vou lhe dizer: quando você nasce de novo, quando você se rende a Jesus, quando Cristo te transforma de verdade, você deixa de ser mais um na mão do diabo, mais um manipulado pelos demônios, mais um dominado pelas trevas, e se torna a arma de Deus, a escolha de Deus, o escolhido do Senhor. Você está me ouvindo? Por que digo isso? E eu uso um texto para ilustrar isso. Se você ler o segundo livro de Reis, capítulo 5, você vai encontrar a história da purificação de um leproso. Alguém vai se lembrar do nome dele? Ele era general, ele era da Síria, ele era um grande homem. Naamã. Naamã é um grande nome no Velho Testamento. Naamã é um dos poucos nomes presentes no livro de Reis que sobrepõe a história bíblica e aparece na história contemporânea, extra-bíblico. Ele é uma figura histórica. Ele não é um conto, não é uma parábola. Naamã existiu. Naamã, na história síria, de fato foi um grande general. A Bíblia nos apresenta isso. A história, além das escrituras, diz isso. Sua lepra o caracteriza pela doença, pelo que a doença representava, pela dificuldade de relacionamento na família. Por isso a mulher dele se interessa tanto pela cura. Por isso há um júbilo e uma alegria do general quando é purificado. A gente prega Naamã diariamente, sempre ouvimos sobre ele. Uma das coisas que mais me chama a atenção em Naamã foi a ordem do profeta: vá até o Jordão e mergulhe quantas vezes? Alguém se lembra? 7 vezes. 6 mergulhos e ele continua igual. No 7º sai purificado. Se você ler o versículo 14 de 2 Reis 15, a Bíblia diz: e saiu purificado. Olhe para mim. E a sua carne ficou como a carne de um menino. A cura do general é incrível. Eu estou falando do artigo. Mas ele não é curado porque ele é general. Olha para cá. Ele não é curado porque ele é da Síria. Ele não é curado porque encontrou Eliseu apenas. Ele não é curado por várias e N razões. Ele é curado porque a menina da terra de Israel cumpriu o seu propósito. E se você está me acompanhando, 2 Reis 5, verso 2. No verso 1, a biografia de Naamã. No verso 2, a Bíblia diz que uma menina, diga bem forte, uma menina. É assim que está no texto lá. Uma menina foi levada presa e ficou a serviço da mulher de Naamã. No verso de número 2, a menina está sendo levada presa. Ela está em transição de Israel para a Síria. No verso de número 4, a menina já está na Síria. Olha para mim. A menina já está na casa do general. A menina já está trabalhando para a mulher. A menina está falando com a mulher. E o que a menina disse à mulher de Naamã é isso: se o meu senhor conhecesse Eliseu, ele seria curado. Só que no verso de número 4, o escritor não diz, e disse uma menina. Não. O escritor não disse, e uma menina falou à mulher do general. Não. O verso de número 4 é claro, e disse a menina, que era da terra de Israel.
No verso de número 2, ela é mais uma. Em Israel tinha muitas igual a ela. Em Israel tinha muitas com a idade dela. Olha para cá. Em Israel tinha muitas do mesmo padrão que ela. Agora na Síria, ela é a única representante de Deus para cumprir uma missão. Quem é o salvo? O salvo não é mais uma árvore, não é mais um homem, não é mais uma mulher, não é mais um indivíduo, não é mais uma pessoa, não é mais um contemporâneo, não é mais um parente, não. O salvo é o exemplo na sua família, é a referência de Deus em sua casa, é o padrão de Deus na sociedade, é o exemplo no meio onde ele está. E eu preciso dizer isso para quem veio dar glória a Deus esta noite. É um culto da família, e de repente a sua família ainda não seja crente, ou muitos precisam aceitar Jesus. Eu vim dizer que Deus já começou a obra, eu vim dizer que Deus já está trabalhando. Quando pregador, Deus vai mandar um profeta lá, vai dar um sonho para alguém? Não, Ele te salvou e te deixou lá. A menina, a árvore. Se você tiver graça de Deus, se você estiver animado esta noite, se você puder me ajudar a pregar, diga para quem está ao seu lado: você não é mais um. Diga aí, você não é mais um. Diga para ele: você é um instrumento de Deus. É através de você que a obra será feita. É através de você que a obra será feita. A árvore. Quem é o salvo? Quem é o regenerado? Quem nasceu de novo? É aquele que deixou de ser mais um. Ei, glória! Para se tornar a nova criatura, o regenerado. E eu pergunto: quantos foram transformados de verdade por Jesus Cristo? Mas ele não para. Ele diz: olha, sabe quem é o regenerado? Sabe quem nasceu de novo? Sabe quem mudou de vida? Ele não é só mas ele é a árvore. Diga comigo bem forte: a árvore. Mais forte. Mais uma vez. Ele não diz o arbusto, mas ele diz a árvore. Ele não diz o galho, ele diz a árvore. E deixa eu pensar, porque eu falo a uma igreja inteligente, a um povo espiritual. Nem toda árvore que você vê foi sempre uma árvore. Nem toda árvore que você enxerga foi sempre uma árvore. Nem toda árvore que você visualiza foi sempre aquela árvore. Olhe nos meus olhos. Ela nem sempre teve o mesmo tamanho. Ela nem sempre teve a mesma força. Vocês estão comigo? Ela nem sempre teve galhos tão frondosos. Ela nem sempre teve tantas folhas e nem sempre produziu tantos frutos. Ela já foi mais frágil. Olha para mim. Ela já foi mais fina. Ela já foi mais vulnerável. E deixa eu voltar um pouquinho no tempo, porque antes dela ser uma árvore, ela foi um broto. Posso voltar um pouquinho mais no tempo? E antes de ser aquele broto, ela era uma semente. E eu pergunto: quem foi que acreditou nessa semente? Quem foi que olhou e disse: hoje não é nada? Eu vim pregar para alguém esta noite. Hoje não tem nada, ninguém valoriza, é só uma semente. Mas amanhã tem alguém comigo. Vai brotar, vai crescer, vai prosperar, vai enrijecer, vai ficar frondosa, vai dar fruto para o faminto, vai ser sombra para o viajante. Aleluia. Quem é que acreditou em você quando você não era nada, quando você não tinha nada, quando nem você acreditava em você? Eu lhe digo: foi Deus.
foi Cristo. Eu estou arrepiado aqui esta noite, eu sinto graça. Foi Ele que olhou para você sem forma e viu o seu futuro, viu a obra que Ele faria a partir de você. E eu prego para alguém esta noite: nunca empine o seu nariz, nunca se ache o melhor, porque você tem um dom, um talento, uma aptidão, ou porque cresceu mais que alguém. Sempre foi a mão de Deus, desde que você era uma semente. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus na cara do orgulho esta noite. Quem me vê fortalecido, com galhos extensos, com muita folhagem e com frutos, não sabe que você e eu éramos uma pequena semente. É Deus que gosta de investir em quem ninguém investe. É Deus que não abandona ninguém. É Deus que cuida. É Deus que ajuda. É Deus que vai atrás dos menores, dos vulneráveis. E eu prego para alguém que está comigo aqui hoje, que um dia Jeová entrou na casa de Jessé, e o Jessé foi oferecendo os melhores modelos. Isso aqui é primogênito, isso é guerreiro, isso aqui é forte, empunha espada, esse aqui é experiente, conhece Saul, esses aqui são os meus melhores. E Jeová disse: ô Samuel, diga para ele que eu não trabalho com os melhores, eu não trabalho com os maiores, eu não trabalho com os mais capacitados. Está faltando um aí, pode perguntar. O senhor Jessé, acabou os meninos? Não, profeta, ainda falta o menor. Então manda chamar, manda chamar, manda chamar, manda chamar. E eu não sei como Deus utilizou-se de um meio para ir buscar você e eu não sei, eu sei que Ele mandou chamar. E quando chegamos, a voz de Deus é esse: pode virar o vaso de azeite. Deve ter alguém entendendo a minha linguagem. Pode vocacionar, pode chamar para perto, pode pôr trabalho na mão dele, pode acreditar, porque hoje é uma semente, mas amanhã será o maior rei de Israel. É só um garoto. Um dia Deus entrou num lugar improvável. Eu sinto na minha alma que eu não falo para as paredes aqui, eu prego para alguém. Deus entrou dentro de um lagar. É só um lagar, Jeová. Não é época de colheita de uva, não tem ninguém amassando uva. O Senhor está no endereço errado. Não, é no lagar. Ele entrou lá dentro e achou um menino, varão valoroso. O Senhor é contigo. Não pode ser comigo, porque Israel está destruída. A minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da casa do meu pai. Não pode ser. O Senhor é contigo, varão valoroso. Você tem uma mão para levantar aí? Lá vai. Não é sobre quem é o seu pai, não é sobre quem é a sua mãe, não é sobre que família você veio. É sobre um Deus que te usará. É sobre um Deus que tem um plano na sua vida. Alguém pode adorar o Cristo poderoso que está aqui dentro desse santuário? Quem é o salvo? É aquele que Deus cuida desde pequeno, é aquele que Deus guarda. E eu vim dizer uma coisa para você que me acompanha: você acha que Jesus começou a cuidar de você quando você entrou numa igreja e levantou a mão e aceitou a Ele como Salvador? Você está enganado. O maior cuidado de Deus não é depois da conversão, é antes. Porque antes de você conhecer Ele, Ele já te conhecia. Você não era essa árvore, você não era esse crente, você não era esse adorador, você não dava glória a Deus, você era duro, mas lá estava a mão de Deus. É o cuidado de Deus no tempo da ignorância. Duros, idólatras, inquebráveis,
miseráveis, enrolados, atolados. Mas não foi uma ou duas vezes que a mão de Deus foi lá e te livrou, te guardou, te protegeu. E como eu prego para alguém, eu preciso entregar isso. E Ele nunca tirará a mão da sua vida. Ele te ama. Tempo da ignorância. Alguém ouve a voz de Deus esta noite? Levante assim a sua mão bem alto, se você puder. Levante o mais alto que você conseguir. Você consegue fechar os seus olhos com as mãos levantadas? A gente pode gastar pelo menos uns 15, 20 segundos. Quando o Gutierrez toca ali, aumenta o volume. Eu queria convidar você a agradecer o Deus que te ama desde o tempo da ignorância. O Deus que tem um plano na sua vida quando você nem dava glória para Ele. Um Deus que é apaixonado pela sua história, que foi atrás, que investiu, que guardou, que criou uma situação. Você tem alguns segundos para adorá-lo. Solte a sua voz para Deus. Agradeça ao Deus que te ama no tempo da ignorância. O Deus que sempre cuidou de você. O Deus que desviou o mal, os demônios, a bala, a fúria dos homens, para te manter vivo até aqui. Você pode adorá-lo. Adore, adore. Solte a sua voz para Ele. Dê o seu melhor a Ele. Você não era árvore, você era uma semente. Você não era nada, mas Ele foi o seu tudo. Você não tinha nada, mas a mão de Deus. Paulo escreveu aos Romanos e disse: Deus prova o seu amor para conosco. Capítulo 5, versículo 8. Quando Ele nos amou e nós ainda éramos, olha a conjugação do verbo, pecadores. Alguém diante da droga e Deus dizendo: eu vou te salvar. Dentro da sujeira, da prostituição, da noitada, eu vou mudar sua vida. Quem é o salvo? É esse que Deus ama desde a ignorância. Tem um testemunho de um pastor em São Paulo, um homem de Deus, ousado, visionário, um nome respeitadíssimo na Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo. Um dia, uma turma de pessoas que não concordavam com o seu pastoreio, invejosos, levantaram uma calúnia contra esse pastor, simulando e pagaram até uma mulher para dar testemunho falso de que ele tinha um caso com ela. Uma calúnia, eu disse uma calúnia. Um homem sério, digno, de vida com Deus, de oração. A calúnia se dissipou entre o povo. E você sabe que tem gente que não sabe esperar um tempo de esclarecimento. Tem gente que uma notícia já vira uma verdade, não precisa investigar. Aquilo se amontoou. A esposa acreditou, os filhos também. O abandonou. A mulher foi embora, levou os filhos, ele ficou sozinho. Sem a esposa e os filhos, não tinha condições de pastorear, entregou à igreja. A tristeza e a depressão entrou dentro dele. Aquele homem de Deus de um grande sucesso se vê frágil, fragilizado e à bancarrota. Se vê sem forças de ir no culto, na oração. O tempo foi passando, o diabo aproveitou a situação e foi sugando dele a vitalidade. Eu estou falando de um Deus que cuida da gente desde a ignorância. Aquele homem desviou, abandonou a igreja, não tinha coragem de olhar para ninguém. Inocente, caluniado. Ele se vê no meio das ruas de São Paulo, embriagado pela dor. Ele agarra uma garrafa de cachaça e bebe. E ele bebia para dar algum tipo de apagão, para não ter que lidar com a realidade de um fracasso familiar e ministerial sem ter cometido um delito. Ele agarrado com a garrafa de cachaça bebendo.
entre um apagão e outro, ele se levanta de uma marquise. Deitado debaixo de uma marquise, ele se levanta. Uma garrafa de cachaça numa mão, ele anda perambulando pela rua, até que ele para naquilo que parecia ser uma igreja, mas não era. Bêbado, ele não consegue ler a placa e entra por uma porta. Por incrível que pareça, era um centro espírita. Ele entra, o pai de santo recebe, ficou com pena dele, com dó. Sentou ele numa cadeira e disse: alma penada, eu vou te dar um passe de luz para ver se te alivia. O demônio incorporou no pai de santo. Ele começou o ritual. E quando o pai de santo foi colocar a mão na cabeça do irmão, quando ele toca a cabeça, ele tira imediatamente. Ai! E imediatamente o espírito fala na boca do pai de santo: o vaso está quebrado, mas ainda tem fogo lá dentro. O demônio não consegue encostar nele. A entidade sai do corpo do pai de santo. O pai de santo volta ao normal e diz: vai embora daqui, você pertence a outro povo, você não é desse meio. O irmão volta à lucidez. O efeito do álcool passa instantaneamente. E se você chegar em São Paulo hoje, o mesmo lugar é um templo da Assembleia de Deus. Aquele homem foi restaurado, porque Deus ama o homem até no tempo da ignorância. Você pode adorar a Jesus Cristo esta noite. Quem é o salvo? Ele não é mais um, ele é a. Ele é o que? Ele é a árvore que Deus cuida desde o tempo da ignorância. Eu termino agora, porque realmente eu preciso ir embora. Mas do ponto de vista bíblico, quem é o salvo? Árvore plantada. Vamos juntos? Árvore plantada. Todo mundo? Termino aqui. Minha mãe, uma serva de Deus. Essa semana Deus me deu o privilégio de levá-la em uma das minhas viagens. Uma alegria. Aprendi tudo sobre Jesus com ela. Pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Mãe tem um hobby, gosta de plantar. Eu chego de algumas viagens, geralmente passo numa floricultura, levo algum ramo de alguma planta diferente, que eu sei que ela vai ficar alegre. Chego, entrega, ela diz: nossa, essa aqui eu não tenho. E planta junto de outras dezenas que ela tem lá no lote. Uma das alegrias dela. Eu sempre acompanho esses momentos. Quando entrego, ela desembrulha e ela vai escolher no meio do lote, no canto, na parte alta onde mora, um lugar. Olha para mim, estou falando de plantada. Ela cava, planta o ramo, a planta ali e tampa. Deixa eu dizer uma coisa para você que me acompanha. Eu nunca vi, enquanto a mãe escolhia um lugar para plantar um dos arbustos que levei para ela, olhar para ela e dizer assim: irmã Marlis, aqui não tem como plantar em outro lugar. É que aqui bate o sol da manhã, não é legal. Aqui é muito frio, aqui é muito seco. Nunca. Planta não questiona, a árvore não questiona. Alguém está me acompanhando? Um ramo não questiona, é o dono que segura. Oh glória. E diz: vai ser aqui. Mas se tem sol da manhã ou da tarde, não interessa, é aqui. Mas se a terra é seca ou é úmida, não interessa, é aqui. É Ele que decide. Essa árvore não nasceu aleatório. Ela não é um ramo silvestre. Ela não é um broto do caminho. Ele foi lá e plantou. Nunca questione com Deus. Ele decidiu onde te plantar. Você não nasceu na casa errada, nem na família errada, nem congrega na igreja errada, nem está trabalhando no departamento errado, porque não foi você que escolheu, foi o teu dono, que cuida de você desde o tempo da ignorância, que te plantou aqui. O que eu faço? Não murmure, não reclame, levante a mão e frutifica. Plantada.
isso esta noite. Fica de pé. Glória a Deus. Se você me esquecer, eu estou feliz, mas eu te peço, não esqueça essa mensagem. Bata no peito assim, diga: eu sou a árvore de Deus, plantada. Isso é maravilhoso, pastor. Com a mão no peito, diga: plantada junto a ribeiros de águas. Por embora não é um ribeiro, ela não foi plantada do lado de um ribeiro, não, plantada junto a ribeiros. O que Deus está dizendo? Não temas. Se um ribeiro se secar, tem outro. E se o outro se secar, tem outro. E se secar tudo, eu faço aparecer água no deserto, mas de sede você não morre. O Senhor está dizendo: nasceu de novo, mudou de vida, é regenerado, é nova criatura. Sempre haverá providência para quem é de Cristo, para quem foi mudado, para quem nasceu de novo. Levante as suas mãos lá em cima. Levante o mais alto que você puder. Feche os seus olhos. Entre numa atmosfera de adoração. Entre numa atmosfera de louvor e celebração ao Rei esta noite. Porque o primeiro ribeiro que nunca secará é o ribeiro chamado Espírito Santo. Ele sempre estará com você. Ele vai te nutrir. Ele vai te fortalecer. Ele vai te encher. Espírito de Deus, a tua palavra foi pregada esta noite. As mãos dos salvos estão erguidas nesse lugar, Espírito Santo. O Senhor é o ribeiro que não seca, é o ribeiro que não desaparece, é o ribeiro que não acaba, é o ribeiro que não termina. Aonde houver um homem de Deus, uma mulher de Deus aqui dentro, aonde houver um regenerado, alguém que nasceu de novo, dá água para ele agora, Jesus. Reveste ele agora, Jesus. Empodera ele agora, Jesus. Renova ele agora, Jesus. Bebe água. Se encha do Espírito de Deus. Abra a tua boca e celebre. Bebe água. Bebe de Cristo. Beba do Espírito. Você não é uma palha, você é uma árvore regenerada. Adore a Deus em línguas estranhas. Adore a Deus com seu júbilo. Adore a Deus com a sua voz. Adore a Deus com o seu corpo. Adore a Deus com a sua alma. Regenerados, transformados por Cristo. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Eu ouço línguas estranhas nessa noite fria. É sinal de que Ele regenera. Ele muda, Ele transforma. Ele te dá de beber nesta noite. Oh, Espírito de Deus. Você que entrou aqui afastado, você que entrou aqui desviado, você não evangélico que entrou aqui dentro, eu lhe apresento Jesus, o único que pode transformar você para valer, que muda a sua vida,
que te ama desde que você nem tinha noção de que Ele existia. Ele continua te amando. Ele quer mudar a sua vida. Eu quero saber se tem alguém para entregar sua vida a Jesus hoje. Tem alguém para voltar para a presença do Rei? Se tem alguém, levante a sua mão, eu preciso orar por você. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém que queira retornar aos braços de Cristo, voltar para o Mestre? Tem alguém que queira esta noite dar um passo em direção ao transformador, ao regenerador, ao Salvador? Em função da hora, a oportunidade ficará aberta e franqueada para você. Mas eu queria que antes de você retornar ao seu assento, em nome de Jesus, ache aí uma ou duas pessoas, à direita ou à esquerda, à retaguarda ou à frente, e diga para ele: eu nasci de novo e você também. Eu nasci de novo e você também. Diga isso.